Louvado seja o nome do Senhor Jesus, falando sobre a ansiedade dos homens. Jesus, irmão, ele viu ali os discípulos que estavam ali preocupados, aleluia, com o que eles, aleluia, haviam de comer, haviam de beber. Aí Jesus falando com ele, Jesus passou a ensinar os apóstolos ali, aleluia, e o seu povo, para o seu povo não ter essa preocupação. Por que Jesus estava falando, aleluia, glória a Deus? Bem no final da palavra, ele disse assim: basta cada dia o seu próprio mal. Ou seja, cada dia, a vez do homem se preocupar com o que vai comer, com o que vai beber, basta se preocupar como é que está a vida dele na presença do Senhor, nosso Deus. Preocupar se ele não está errado, se ele não está em pecado, na presença de Deus. O próprio Jesus disse: basta cada dia nós não se preocupar com o nosso próprio mal. O mal que ele quis dizer é o pecado que nós cometemos muitas vezes em pensamento, e nós pequemos, e esse pecado vai nos causar resultado mais tarde. Por isso ele falou para não andar ansiosos. A Bíblia fala sobre os filhos de Israel quando eles foram para o deserto com Moisés, mas ele levou para o deserto e eles começaram a murmurar. E aquele pecado de murmuração, e vão dizer também que ali havia uma ansiedade no coração daquele povo, e aquele povo estava preocupado se Moisés trouxe eles para morrer naquele deserto de fome e de sede naquele deserto. Por que Moisés nos trouxe para o deserto, para passar por todas as coisas, para nós estar aqui sofrendo, para nós estar aqui padecendo e morrendo de fome também? E o povo estava ali reclamando de Moisés, murmurando de Moisés. E a Bíblia chega a fazer o pecado da murmuração com o pecado de feitiçaria. Então é terrível o pecado da murmuração. Aleluia. Então toda aquela pessoa, é por isso que Jesus disse para os discípulos: não andem ansiosos do que haver de comer, do que haver de beber. Basta cada dia o seu próprio mal. Os filhos de Israel, irmão, pela ansiedade, a murmuração, a preocupação, a descrença em Deus, fez que eles não entrassem na terra prometida. Fez que Deus fez sepulto para eles no deserto, e eles foram sepultados no deserto. E também fez eles andar em 40 anos pelo deserto, em círculo, caminhando. Por quê? Por causa de ser murmurador, por causa de ser ansioso, por causa de ser duvidoso daquilo que Deus não pode fazer. Então muitos deles, além de demorar para chegar na terra, não tiveram o prazer de entrar na terra que Deus o prometeu, por causa era o murmurador, aleluia, ansioso. É por isso que Jesus estava aconselhando os seus discípulos, para os discípulos ter cuidado, para nós também ter cuidado, para nós não ter essa ansiedade, esta fadiga, esta pergunta, essa indagação, aleluia, a Deus, o que nós vamos comer amanhã, o que vai ter na nossa mesa amanhã, o que vai ser de nós amanhã. Jesus estava dizendo para nós, para glória a Deus, para o seu povo: não andai assim. E mais adiante, quando nós andemos murmurando, preocupados com amanhã, o que vamos comer, vamos dizer, um tempo aí dessa enfermidade, que o nosso país está em crise, e nós cristãos devemos de estar preparados para nós não entrar na onda do mundo, porque o mundo está aí preocupado, fadigado, e numa correria, e preocupado: o que vai acontecer comigo amanhã? Será que eu vou ter comida na mesa? Quando nós fazemos essa pergunta para nós, a nossa fé está terminando. Nós já estamos sem fé.
Quando nós pensamos que amanhã não vai ter comida na mesa, a nossa fé em Deus já caiu, a nossa fé em Deus já diminuiu. Jesus está dizendo, aleluia, para cada um de nós cuidar cada dia a nossa vida com Ele. E outra coisa, quando nós passemos a ansiedade, nós estamos perdendo a confiança, nós estamos perdendo a fé em Deus, e Deus se digna contra nós. Deus, aleluia, se digna como se dignou com os filhos de Israel. Deus, irmão, não se agradou dos filhos de Israel, de muitos deles por causa disso. Eles, como eu falei esses dias aqui, eu volto a falar, que Deus está indignado com eles, e como ele dissesse assim, que Deus fosse um covarde, como Deus fosse aquela pessoa que não se importava com alguém. Aleluia, como Deus fosse algum homem insensato, rico, que bota a pessoa para trabalhar em escravidão e não paga aquela pessoa. Não se importa se aquela pessoa tem família, se os filhos daquela família estão passando fome. Existem muitos homens assim. Então ele não está importando, estando na mesa dele está bom. Aleluia, na minha mesa está tudo bem, na mesa do outro não importa. Aí Deus, irmão, se digna com isso, porque Deus não é assim. Deus, aleluia, Ele sempre está preocupado em cuidar do seu povo, em cuidar dos seus filhos. Deus, quando assume um compromisso conosco, irmão, Deus, quando assumiu um compromisso com Moisés de tirar o povo, Ele disse, eu vou tirar e vou guardar o povo. É por isso que Deus não deixou faltar comida no deserto. Porque Deus, mesmo o povo murmurando, Deus honrava a palavra dele. Mesmo murmurando, você não vai ver na história de Israel, que você não vai ler, aleluia, que você viu algum daquele povo que Deus o tirou do Egito, morreu de fome no deserto. Você não vai ver um cadáver de um menino daquele, ou de uma criança, dizer, este menino saiu de lá e foi morto aqui de fome. Não. Deus tinha compromisso com aquelas crianças. Deus tinha compromisso com aquele povo. A Bíblia chega a dizer que as crianças cresciam e a sandália dos pés também crescia. Ou seja, o menino estava crescendo, a sandália também crescia. Deus tinha compromisso até com a sandália, para que eles não andassem no calor do deserto. Olha o compromisso que Deus tinha com o povo. É por isso que Jesus estava dizendo para os apóstolos, dizendo para nós também, para nós não dar ansioso. Deus vai cuidar de nós. Irmão, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, quando nós doemos a nossa vida, nós temos que preocupar somente não pecar contra Deus. Nós temos que nos preocupar somente estar na presença de Deus, estar orando, estar falando com Deus, estar na casa de Deus, buscando ao Senhor. Essa tem que ser a nossa preocupação. A nossa preocupação, irmão, tem que ser agradar a Deus. Glória a Deus. Se você se preocupar, diz, eu vou agradar a Deus, quero fazer de tudo para não pecar contra Deus, para não entristecer a Deus, para que Deus esteja sempre alegre comigo. A isso que nós temos que se preocupar. Você não precisa nem se preocupar com o teu trabalho, não precisa nem se preocupar com o que vai acontecer amanhã. Deus sabe que você precisa do trabalho, Deus sabe que você precisa do dinheiro para comprar na venda, Deus sabe que está tudo caro hoje no Brasil, Deus sabe que a carne está cara, que as coisas estão caras, subindo, tudo isso Deus está vendo no céu, tudo subindo, e Deus está vendo a inflação subindo, e está vendo a necessidade correndo, mas Deus está lá com a mão preparado e pronto, aleluia, ajudando seus filhos, preparando sempre a comida para estar à mesa, preparando sempre o calçado, o dinheiro para você comprar o calçado, o dinheiro para você comprar a roupa, aquilo que você precisa para vestir. Deus se preocupa com isso, e Deus quer cuidar também das tuas vestes, do teu corpo, de tudo Ele quer cuidar de você. É por isso que Jesus está me exaltando, e mais embaixo Ele diz assim,
Ele diz: não esqueça que o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas essas coisas. O vosso Pai, Deus, irmão, sabe que nós aceitemos a Ele, mas Ele sabe que nós precisamos de comida para manter o corpo de pé. Deus sabe que nós sentimos sede, nós sentimos fome, nós sentimos frio. Tudo isso Deus sabe. É por isso que Deus está dizendo: não te preocupa, meu filho, que eu vou cuidar da tua vida. Eu vou cuidar da tua saúde. Eu vou cuidar até da nossa saúde, irmão. Deus se preocupa com a nossa saúde. Não pensa que Deus não se preocupa. As enfermidades, quando vem no nosso corpo, Deus vai repreendendo ela. Glória a Deus, até as enfermidades. Por que na igreja nós olhamos para Deus curar? Por que Deus cura? Porque Deus está preocupado com o nosso corpo. Glória a Deus. Deus não será um covarde para ver você deitado em cima de uma cama. Não sei se Ele está te provando, como Ele estava ali provando Jó. Mas Deus não seria um covarde para te ver você deitado em cima de uma cama, gritando de dor, gemendo de dor, e Deus não te atender, te deixar os cantos ali, ou não deixar os cantos. Não, irmão. Se acontecer de Deus te colocar ali, pode ver que Ele está trabalhando. Pode ver que alguma coisa Ele quer contigo amanhã. Aquela enfermidade que Ele deixou chegar no teu corpo, amanhã Ele vai retribuir no teu corpo 100 vezes mais de vida. Por quê? Porque Ele só deixou, como fez com Jó, para provar a tua própria fé. Mas não é que Deus tem prazer em ver o seu povo sofrer. Então Deus quer cuidar do nosso corpo, de tudo que é nosso, Deus quer cuidar. Esse é o Deus que nós servimos. É por isso que Jesus chegou a fazer uma comparação, irmão. Aleluia. Ele disse: olhai para as aves do céu. Olhai para as aves do céu. Olha para elas. Vocês estão vendo que essas aves, aleluia, no pranto? Vocês estão vendo que essas aves chegam à noite, vão dormir em cima de uma árvore, no outro dia levantam cantando, e saem comendo alguma coisa e sempre tem alguma coisa para alimentar? Glória a Deus! Sempre alimento para essas aves. Deus está dizendo: eu sou Deus. Você olhar no oceano, você vê milhares de peixes, cardume, tem cardumes imensos de peixe. E por que Deus criou aqueles cardumes? Cada um com propósito. Deus não criou as baleias no mar com peixes gigantes, grandes, e Deus preparou muitas vezes aqueles cardumes pequenininhos para as baleias comer, para que as baleias não morram também de fome. Então Deus preparou ali para elas também se alimentar. Aleluia! Ou seja, você vê imensos cardumes enormes, e aqueles peixes tão grandes abrem a boca e devoram aqueles peixinhos, e parece que você diz: vai terminar. Chega no alto ano, aquele cardume multiplica. Sabe o que é isso? É Deus falando, é a voz de Deus falando. Sabe o que está com irmãos? Eu quero dizer aos irmãos, às vezes o pastor diz: não vai pregar, mas eu começo a pregar e Deus começa a falar comigo na palavra, irmão. Deus, irmão, nos mostra para nós. Eu quero dizer para os irmãos: vão ficar tranquilos na presença do Senhor. Esse Deus que pensa na baleia, que é um animal tão grande, a sustentar ela para não passar fome, ou tubarão, ou outro qualquer que está lá, aleluia, até mesmo o leão lá na selva africana lá, Deus preparou outros bichos para ele poder comer, para ele se alimentar, é um bicho carnívoro. Então ele mata outros bichinhos lá para ele comer, mas Deus sempre prepara aquilo ali. Glória a Deus. Isso é Deus cuidando dos animais. Isso é Deus cuidando dos animais. E Ele disse: você vale mais do que um animal. Você vale mais do que um passarinho. Ele disse: você tem muito mais valor. Sabe que a Bíblia diz que nós temos, aleluia, criatura. A Bíblia diz assim, que nós temos a imagem e semelhança de Deus. O único que é parecido com Deus é o homem. O único ser inteligente é o homem que Deus deu inteligência. Então nós valemos mais que todas as aves. Com todos os passarinhos, você tem muito valor. Então não precisa te preocupar. Ora a Deus, ser fiel a Deus, e sempre ora ao Senhor. Não quer dizer que pedir para Deus, irmão, é pecado.
Não entenda, a ansiedade é quando você está murmurando, está faltando uma coisa, está murmurando. Mas quando você dobra o seu joelho, Senhor, eu preciso daquele trabalho, Senhor, eu quero um saláriozinho melhor, me ajuda, Senhor. Você está orando, isso é diferente. Você está pedindo para Deus, você está contando para Deus o que você está precisando. É diferente da ansiedade e da murmuração. Você orar e pedir para Deus aquilo que você deseja, aquilo que você quer. Aleluia. E se Deus vê que é bom aquilo que você está pedindo, Deus vai te dar. Deus vai estender a mão e vai te dar, e tu será abençoado por Deus. Porque Deus, irmão, tem prazer em abençoar o seu povo. E Deus tem compromisso com você. Deus tem compromisso com a tua casa. Deus tem compromisso com a tua família, com o teu lar. Deus sempre terá compromisso conosco. Ele não esquece da gente. Um certo testemunho, irmão, para encerrar, para nós orar, de uma senhora que tinha uma filha, e sua filha estava doente, desenganada pela medicina, aleluia, ia morrer a menina. Ele disse que os médicos mandaram ela para casa com a sua filha, doente porque estava desenganada, aleluia, foi para a casa dela. Ele disse que ela não tinha nada em casa, não tinha açúcar, não tinha nada, não tinha farinha, não tinha leite, não tinha nada. E ainda desde a filha doente, precisando de tomar alguma coisa, mas não tinha nada em casa, nem gás no fogão, não tinha nada, estava. E ela era crente, servia a Deus, e ela orava ao Senhor, disse que lavando roupa, e chorando, derramando lágrimas, dizendo, será que é pecado ser pobre? Mas essas coisas Deus deixa para ver o que Deus faz conosco, como Deus gosta de cuidar de nós. E ela chorava, nem o pastor veio na minha casa, ninguém veio na minha casa, ninguém se importa com a minha pobreza, com a minha desgraça. Ele diz que ela ouviu uma voz de alguém que diz, eu sou o teu pastor, eu sou o teu pastor. E ela disse, se alguém ainda vem me criticar, me chamando de... alguém está rindo de mim, eu aqui com a menina ali na cama e faltando tudo na minha casa. E aquela voz continuou, e depois ela entendeu que aquela voz era a voz de Jesus. Eu sou o teu pastor. E ela disse, Senhor, se é tu que fala comigo, olha bem como Deus cuida. Não foi o pastor da igreja lá, mas Jesus foi lá. Jesus viu que havia uma menina que ia morrer. Jesus viu que havia uma mãe que não tinha nada para colocar na mesa. Mas Jesus foi lá. É esse o Jesus que nós pregamos. Ele se importa com você. Ele se importa comigo, com a nossa... Ele sempre vai se importar. Irmão, ore a Deus e peça a Deus. Faça experiência com Deus. Peça a Deus, fala com Ele. Ele vai chegar e vai te abençoar. E você vai ver Deus te abençoando. Você vai ver a mão de Deus te abençoando. Você vai ver Deus cuidando da tua casa. Você vai ver Deus não deixar faltar nada. E você vai glorificar a Deus. Vou dizer, mas Jesus, tu é bom. Glória a Deus. O irmão, quando você é fiel, Deus sempre vai cuidar de ti. Glória a Deus. E aí aquela mulher fez também uma prova. Ela disse, Senhor, se tu for meu pastor, eu quero que eu esteja gás no fogão. Aleluia. E ela fez uma pergunta, se for um pastor, eu quero que eu tenha gás, tenho leite para dar para a minha menina, e tenho açúcar também, e que eu quero dar para a minha menina. E quando ela foi ver, o fogão já estava aceso, e ela não tinha o fogão aceso e o leite já estava fervendo lá. Deus mandou o anjo colocou lá o leite, colocou o gás lá para ela. Aleluia. E ela disse, Senhor, se tu é meu pastor, eu quero ver se tem farinha. Ela foi lá e tinha farinha também. Glória a Deus. Deus providenciou ali para ela a bênção, a vitória para ela ali, chegou ali, agiu ali. É por isso que Deus mandou maná, abundância para aquele povo no deserto. Aleluia. Deus não gosta que duvide dele. É por isso que Jesus estava aconselhando com amor, não andem ansiosos. O vosso Pai vai cuidar de vocês. O vosso Pai tem compromisso com vocês. O vosso Pai ama vocês. Vocês são meus filhos, eu vou cuidar de vocês. Não vai faltar nada na casa de vocês. Eu, o Senhor, cuidarei de vocês.
É por isso que Jesus multiplicou peixe. Quando viu Pedro ansioso, ele mostrou para Pedro que ele era Deus. Glória a Deus, não faltará nada na tua mesa, porque Deus é bom e poderoso. E ele não chegou na casa daquela mulher só com a comida. Olha bem, ele trouxe comida, trouxe tudo, e ela deu para a menina comer. Dali um pouquinho a menina comeu, a menina estava doente, condenada para morrer. Dali um pouquinho a menina levantou e disse: mamãe, eu vou brincar. E ela olhou o que aconteceu. Ela logo viu a menina curada. Jesus chegou lá e curou a menina. Jesus deu comida e curou a menina. Glória a Deus, só usou aquela mulher de exemplo para nós poder pregar hoje, ou pregar todo dia que quiser dizer: Deus cuida de nós. Aleluia. Por isso que quando alguém quer se entregar para Jesus, não tenha medo, não vai faltar nada. Jesus vai cuidar. Jesus cuidará de nós. Sempre, todos os dias Ele cuidará de nós. Não preciso fadigado, preocupação. Tudo está na mão de Deus. Alguém pergunta: está na mão de Deus, o Senhor proverá amanhã. Amanhã vai prover, amanhã vai prover. Vai chover bênção na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu lar. Por quê? Porque você está na casa de Deus. Porque você vem buscar o Senhor. Aleluia. A tua buscada ao Senhor, ela tem preço. Deus, quando Deus está dizendo: eu quero cuidar de você, eu quero que tu seja meu filho, aleluia, e eu sou teu Pai celestial, eu vou cuidar de vocês com amor e carinho. É isso que Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós vemos um Deus grande, Deus tremendo, um Deus verdadeiro, mas nós temos um Deus de amor, um Deus que cuida, um Deus que protege, um Deus que guarda. Então fique com esse Deus que te guarda, fica com Ele, Ele não larga dele, Ele nunca vai largar de você, Ele nunca vai esquecer de você. Fique com Ele, Ele vai provar para você que Ele é Deus na tua vida. Ele vai provar, aleluia. Se ainda não te provou, Ele vai provar para você que te guarda. E você vai ver Deus te guardando. Você vai ver a mão do Senhor te guardando. E você vai glorificar a Deus, porque Deus o te guarda. Glória a Deus. Eu sei que Deus me guarda. Aleluia. Eu sei que Deus me guarda. Glória a Deus. Aleluia. Oricanta labachuri canta labá. Deus nos guarda. Muitas vezes eu peço para Deus e eu preciso de tal coisa, e tal dia aparece um serviço ali, e eu estou precisando. Muitas vezes eu peço a tanto, eu preciso, Senhor, e aquele tanto muitas vezes vem mais um pouco ainda. Eu digo: obrigado, Senhor. É por isso eu sei quanto está faltando. Eu digo: opa, vou orar. Senhor, preciso tanto essa semana. Conto para Ele. E logo alguém me liga: João, tem tal serviço aqui. Eu digo: olha aí, Deus é poderoso, sabe? Ô glória! Irmão, não te preocupa. Aleluia. Quando sai a trabalhar, coloca na mão de Deus, que Deus vai enviar os fregueses vão vir, vão chegar. Irmão, glória a Deus. O irmão vai ver os fregueses chegando e a bênção na casa do irmão. Glória a Deus. Você vai ver o freguês chegando, não te preocupa. Quando sair o anjo do Senhor vai sair na tua frente, abrindo as portas, e as pessoas vão, vai ter pessoa te chamando. Glória a Deus, vai fazer fila. Glória a Deus. Deus está mandando dizer que vai fazer fila. Não precisa te preocupar que vai fazer fila. Vai ter fila nas tuas vendas, vai ter fila. Seja fiel. Glória a Deus. Oricanta labaia. Seja fiel, que o Senhor briga passar na bicicleta para um carrinho para vender. Oh glória! Seja fiel. Aleluia. O Senhor está na bicicleta, o Senhor diz: não, vou dar um carrinho para ele poder sair bem, fazer as vendas dele. É a glória, esse irmão vai glorificar a Deus. Recebe isso aí, que isso é recado de Deus. Oremos ao Senhor Jesus. Ori canta, labachuri canta, labá. Então fique em pé, vamos orar ao Senhor. No sábado eu quero entrar nessa palavra mais um pouco aqui para explicar aqui. A bênção que a gente nunca vai conseguir explicar a palavra de Deus como ela é. Porque, não sei, irmão, tudo é mistério. Deus fala como quer, Deus fala quando quer. Eu agora mesmo disse: irmão, nem vou pregar, mas Deus queria falar. Deus é bom. Ora macachuriando da barra. Quando o diabo pensa que vai ganhar, Deus manda nós dar rasteira dele em nome de Jesus.
Santo e Altíssimo Deus, chego na tua presença, Pai amado, Senhor. Eu coloco a vida dos irmãos que estão na tua casa, Pai, para o Senhor estender as tuas mãos, Senhor. Abençoar os irmãos que estão aqui, Senhor. Abençoar, aleluia, cada um que vem na tua casa, Senhor. Abençoar meus filhos que estão aqui, Senhor. Abençoar seu irmão Jairo que está aqui. A vitória para o irmão Jairo, abençoar na casa dele, a família dele, o lar dele, Senhor. A vitória para o teu servo, Senhor. Abençoa o irmão Zelamar também, Senhor. Derramando a tua bênção, meu Pai, sobre esses irmãos que estão aqui no primeiro dia desta campanha, meu Pai. Campanha de prosperidade, Senhor. Eu já estou sentindo, meu Pai, a tua mão que está se movendo, Senhor. Eu já estou sentindo, Senhor, o céu que está se abrindo, Senhor, e as bênçãos que estão caindo, meu Pai. Oi, calamachuri, cantalabaia. Oh, meu Pai, eu estou sentindo, Senhor, a mão do Senhor sobre os irmãos. Oh, meu Deus, vai confirmando o que o Senhor quer que confirma. Oi, canta essa palavra, foi o Senhor que colocou no meu coração. Oi, canta labaia, Senhor. Quanto ontem eu procurava a palavra, aleluia, Senhor, fui para o Novo Velho Testamento, Senhor, mas o Senhor me fez lembrar dessas palavras. Orianda labaia, agora, Senhor, pela tua palavra, eu quero, meu Senhor, que cada irmão receba. Aleluia, Senhor, que o teu anjo, Senhor, desça do céu, Senhor, agora, e vem, Senhor Jesus, em cada mão, Senhor. Oricanta labaia, choricanta labaia. Eu peço para os irmãos fazer assim com a palma da mão. Irmão, faça assim com as palmas da mão, que é mistério de Deus nessa noite. Orabacanta labaia. Eu peço para o teu anjo, Senhor Jesus, o anjo que traz a bênção do céu para os teus filhos, Senhor. Ó Deus, olha para as mãos dos irmãos que estão aqui, da minha esposa, meus filhos, e dos irmãos que vieram à tua casa nessa noite, no primeiro dia da campanha. Ó Deus, eu te peço que o anjo teu desça agora, Senhor, labachuri cantarabaia, e o Senhor me disse, Senhor, que o Senhor vai colocar semente na mão dos irmãos. Ó Senhor, põe semente em cada mão, Senhor, conforme a medida, Senhor, do que os irmãos necessitam e precisam, Senhor. Ó Jesus, vai colocando semente através do teu anjo que o Senhor mandou enviado, vai colocando na mão dos irmãos. Esta semente vai cair na semente do Senhor, vai receber a semente da mão do anjo do Senhor aí, vai tomando a semente, a semente, a semente. Olabachuri canta labaia. Irmão, agora, irmão, vai tomando a semente, vai apertando a mão, aperta a mão, vai apertando devagarinho, porque o anjo está colocando semente na mão de vocês. Aleluia, a semente será financeiramente, vocês vão ver multiplicação em tudo, vocês vão ver bênção em tudo. Alabachuri canta labaia, orianda labachuri caia, vocês verão uma multiplicação. Labachuri canta labaia. Oh, receba em nome de Jesus, receba a semente para você usar, a semente da prosperidade que o anjo do Senhor trouxe para você, que o alabachuri canta labaia. E deixa eu te dizer, nessa semente vem saúde para você, vem saúde também, vem cura divina, vem porta aberta para você. Alabachuri calabaia, vem milagre, oramacachuri calabaia. Oh, aleluia, receba, porque alguém vai ver vocês abençoado, não vai saber de onde, vai perguntar para vocês, e você disse pelo culto, numa campanha, que aleluia, que o anjo
anjo do Senhor veio do céu a pedir do pastor João Nunes, que Deus só mandou do céu e mandou a semente sobre as minhas mãos. Aleluia, aleluia. Então receba em nome de Jesus. Receba, 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 receba. Oh, labachura caia. Receba, receba. Essa semente é forte, é grande mistério. Aleluia. Aramacanta arabaia. Oh, aleluia. Irmão, eu estava aqui com as minhas mãos abertas e eu senti o Senhor falando comigo, e tu não vai fechar a tua mão também? Oricanta arabaia. Eu te beijava da mão, fechei a mão. Orabacanta arabaia. Porque eu também estou recebendo. A minha família também está recebendo. Os meus filhos também estão recebendo. Os irmãos também estão recebendo. Aleluia. É o anjo do Senhor que desceu neste lugar. É o anjo do Senhor que Jesus mandou, que está em nosso serviço. Aleluia. Trazendo bênção para esta igreja. Orabacanta labachuricaia. Oh glória. Oh glória. Só adora a Deus, irmão. Adora, adora, adora. Adora pela bênção, adora pela vitória. Aleluia, adora. Senhor Jesus, muito obrigado por este culto maravilhoso, pela tua presença. Ó Deus, porque tu tens falado conosco nessa palavra, no início dessa campanha, quando eu estava nesse altar preocupado, Senhor, com o culto. Aleluia, sem saber o que ia acontecer. Mas quando eu subi esse altar, Senhor, eu senti algo diferente. Então o Senhor confirmou que está conosco. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por essa semente, que cada mão dos irmãos tem semente, Senhor. Ó Deus, eu não sei se é uma, se é duas, se é três, se é quatro, se é cinco, ou se é sete, mas tem semente na mão dele. Eles vão multiplicar essa semente, alabachuri calamaia, e serão abençoados na terra, como o pó da terra, para a glória de Deus Pai. Oh Deus, obrigado, Senhor. Muito